Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Ela já foi a pessoa mais workaholic que eu conheço. Aquelas que você olha para a vida e você pensa como é que ela dá conta. Liana Pandin chegou a ter 3 marcas de moda ao mesmo tempo. Ateliê de calças, Nomad Blazer e Aura Nuda. Depois, reduziu para uma e após um burnout, se viu sem nenhuma. Mas ela embarcou num trabalho de autoconhecimento profundo. Mudou para o interior em busca de qualidade de vida e hoje presta consultoria para empreendedores. Quando o nosso relacionamento com o trabalho muda, a nossa vida inteira muda. E eu acho que esse é o grande tema de hoje. Apertem os cintos que a estrada da Liana já começou. Caroneiros, eu tenho uma novidade. Se você está acompanhando os episódios nas últimas semanas, você já está sabendo. Agora eu tenho um curso para te ajudar a encontrar uma carreira com propósito, seja no corporativo ou no empreendedorismo. Não importa o caminho que você queira seguir, eu posso te ajudar. Entra no site de caronanacarreira.com.br para mais informações. Amiga, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira! E aí, quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, caroneiros. Estou aqui de volta, muito feliz. Amiga, 4 anos desde que você esteve aqui pela primeira vez. Você foi uma indicação da Renata Gaia. Sim. Ela falou, você tem que entrevistar minha amiga Liana. E a vida mudou muito nesses últimos tempos. Mas eu queria que você contasse um pouco das suas 3 marcas, só para quem não acompanhou o primeiro podcast. Combinado. Bom, eu sou formada em administração. Trabalhei uns bons 7 anos no mercado financeiro e eu sou apaixonada por números, sou uma pessoa bem analítica, gosto das metas e acabei caindo no empreendedorismo muito ao acaso. Entrei de sócia num projeto que veio a se tornar um ateliê de calças, foi uma construção até chegar nesse modelo. E depois que eu entrei, eu me apaixonei pelo empreendedorismo, por tirar projetos do papel. Nossa, eu me encontrei, tá? Assim, eu achava que eu era muito feliz na minha profissão, mas eu fui muito mais feliz empreendendo. Nesse meio do caminho, eu me tornei uma, workaholic assumida e acabei entrando em outros 2 projetos e toquei aí por uns bons 2, 3 anos, 3 marcas ao mesmo tempo. E isso ditou muito o ritmo da minha vida durante esses anos. Você já tinha Nina? Não. Eu não tinha Nina. Você acha que isso fazia diferença? Muita. E eu também me preparei para ter a Nina. Então eu organizei meu trabalho, eu fiz um plano, porque meu sonho da vida sempre foi ser mãe. Então eu também não queria dividir a maternidade com o trabalho. Eu queria ter as 2 coisas andando juntas. E eu me preparei para isso e nada funcionou. Calma, vamos chegar lá. 2 das suas marcas eram monoproduto. Sim. Uma só de blazer, uma só de calça. E tem muita gente que fica um pouco descrente de monoproduto, mas, por exemplo, o Semenzato, que é Shark Tank, ele investe muito em abrir franquias de monoproduto. Por exemplo, Nanica, modelos de pizzaria. E eu queria te ouvir um pouco a sua visão sobre marcas monoproduto. Para quem não sabe, monoproduto é quando você fabrica, por exemplo, ou só calças ou só blazers. Me conta um pouco sobre sua visão do universo do monoproduto. Tá, eu sou apaixonada porque eu acho que você se torna especialista. E quando você se torna especialista num produto, você consegue transformar ele em diversas frentes, atuando num mesmo ponto. Então, quando a gente começou só com as calças, eu sou uma pessoa que não uso vestido e saia, eu não gosto, não tenho familiaridade, eu uso vestido só em casamento, eu amo calça. Então, já vinha de uma necessidade minha, e foi daí que veio o modelo,
E Blazer foi a mesma coisa, foi uma convergência com a Isa, que era minha sócia, mas o monoproduto, ele te possibilita você crescer num universo que ele tá... ele é como se ele fosse seu, assim, você consegue crescer dentro do seu próprio universo. E eu acho que isso traz confiança para as pessoas, porque elas sabem que aquele produto você vai fazer da melhor forma possível. Então você gera desejo num produto só de uma forma muito multiplicada, assim. É bem desafiador também. Eu imagino que seja desafiador, mas é muito bom, por exemplo, as minhas calças preferidas são todas do Atelier. E eu já te falei isso, que em alguns anos eu serei uma carente, sim, caso você não volte com a marca. Mas em busca de aumentar o ticket de cada cliente, sim, você optou por um rebranding indo contra a sua intuição. Sim. E deu errado. Conta um pouco. Na verdade, aconteceu assim. Para eu contar o fim das empresas, né? Mas eu vou me concentrar o Atelier e a Liana, que foram as duas marcas que eu criei. Claro, vamos falar disso, porque a Nômade e a Aura Nuda você tinha outros sócios. E tinha muito a persona das sócias, então era uma mistura, assim. Mas o Atelier e a Liana foram duas empresas que eu toquei sozinha. Mas para explicar o porquê eu fechei, e essa pergunta me vem sempre, as pessoas mandam direct, por que fechou? Não acredito, não tem mais. E aí elas perguntam por quê. E aí eu sempre falo, você tem 5 minutos? Porque eu não consigo resumir. Eu tenho todo o tempo do mundo, amiga, vamos lá. Então, eu preciso voltar na história da minha vida, que é uma história, o meu avô, ele tinha uma indústria, e essa indústria era sociedade com outros 2 irmãos e um cunhado. Então imagina que a minha vida era família e negócios misturado. Sempre foi assim, e isso sempre foi uma convergência. É muito natural para mim, empresas familiares. Eu nasci nesse meio. E eles tinham uma chácara que a gente ia todo domingo, todo domingo, do 0 aos meus 18 anos, eu convivi com os meus primos de 1º, 2º e 3º grau. Então, eu nunca entendi empresa e família como unidade separada. Sempre foi uma unidade só, a família sempre trabalhou junta. E os meus pais, eles são 2 pessoas muito peculiares, assim, eles são muito parceiros, eu acredito muito em outras vidas e eu acho que eles estão aqui só em mais uma das vidas que eles já viveram juntos, porque eles têm uma sinergia, assim, surreal. E o meu pai é a pessoa que começou a trabalhar com 14 anos na indústria, por necessidade. Meu avô teve um problema de saúde, meu pai teve que começar a trabalhar lá e meio que assumir a parte dele. E eu tenho uma similaridade de qualidades e defeitos com o meu pai. E meu pai é essa pessoa que respira trabalho, tudo na vida dele é a empresa. Meu irmão brinca que eu sou a filha preferida e eu falo que ninguém ganha da fábrica. Uhum. A filha preferida do meu pai sempre vai ser a indústria. E eu cresci assim, eu cresci com esse ar, assim, de que o trabalho é importante, que a disciplina é importante, que a dedicação é fundamental. Então, quando eu criei as minhas empresas, eu fui ao extremo, igual meu pai. Então, eu trabalhava muito, eu me dedicava muito, eu realmente acreditava que se eu trabalhasse mais e mais e mais, eu ia chegar no lugar que eu queria, ou eu estava fazendo o que tinha que ser feito, e eu cresci desse jeito. Só que as pessoas são diferentes. O meu pai, ele vai de segunda a segunda na empresa. Todo sábado e domingo ele vai trabalhar. E quando eu criei as minhas empresas e comecei esse lance de preparação para ter minha filha, engravidar e tal, eu não consegui separar as coisas. Então eu projetei muita coisa, eu sou uma pessoa muito de metas, eu sou uma pessoa muito sonhadora e eu sou uma pessoa que eu idealizo muitas coisas. Esse talvez seja a grande parede de concreto que eu quebrei na minha vida, que é as coisas não são como são, elas são como o universo quer e a gente tem que aceitar e andar conforme a carruagem. E quando eu me preparei para ter a Nina, eu até ali 1 ano e meio, mais ou menos, que foi quando eu gravei o podcast, mais ou menos quando ela tinha 1 ano e 3 meses, eu comecei a não conseguir mais organizar a vida.
tem um plus, que meu marido era meu sócio, então eu vivia dentro da minha casa essa unidade entre trabalho e família, é uma coisa só. Vocês conversavam sobre trabalho à noite? O tempo inteiro. Mas no almoço, na janta, no café, e a gente fazia uma coisa muito errada, que os meus pais nunca fizeram, e eu só fui reparar depois que eu encerrei as empresas, que é levar o trabalho para casa. É proibido conversar na minha casa, no almoço e na janta, sobre trabalho. Eu nunca reparei nisso. E a primeira coisa que eu fazia quando eu chegava em casa era meio que lavar a roupa suja dos problemas que tinham acontecido na empresa e que eu não podia falar naquele momento, assim, porque eram críticas ou eram apontamentos. Então, eu não soube administrar essa diferença entre respeitar o que é o casamento e respeitar o que é a sociedade, né, como sócios. Eu tiro muito o chapéu para quem é sócio de marido, mulher, eu tiro muito o chapéu, porque é muito difícil, né? É muito difícil. Não, em vários momentos você já abriu, e eu sei que hoje vocês estão super bem, mas você já abriu momentos vários desafiadores, né? Muito. Gerou muitos conflitos emocionais entre vocês, né? Muitos. A gente chegou, assim, a literalmente decidir se separar da PJ para não se separar na PF, assim. Porque realmente a gente entrou em conflito. E eu trouxe a história da minha família porque eu acho que não é para todo mundo, sabe? Eu acho que a gente tem potenciais, mas eu, pelo menos, fez parte muito da minha história quebrar esse padrão que eu tinha, no meu DNA de que trabalho e família são coisas que andam junto. Eu tinha isso na minha alma, que era uma coisa que ia acontecer comigo também. E não foi o que aconteceu. E quando a Lina... Também era workaholic? Não, o Gui, ele é muito diferente de mim nesse quesito. Ele trabalha super concentrado, mas ele é uma pessoa que ele se respeita muito, que é o que eu nunca fiz. Então, o nosso conflito vinha muito porque eu achava que ele tinha que se comportar igual a mim, porque éramos donos, éramos sócios, então os sócios vão ao extremo, os donos vão ao extremo. Qualquer minuto que você tem que estar trabalhando. Então, eu abdiquei muito da minha vida pessoal e, assim, eu acho que eu estou retomando agora a minha vida pessoal. Eu acho que eu fiquei nesses 12 anos sem vida pessoal. Quando a Nina nasceu, eu dividi essa vida de trabalho com a maternidade, que também foi um conflito para mim, porque foi difícil, eu me sentia mal por estar trabalhando e não estar com ela, e me sentia mal por estar com ela e não estar trabalhando. Mas eu me anulei de uma forma que eu parei de fazer tudo para mim, assim, tudo. Eu não fazia unha. Eu passei, sei lá, dos 10 anos da empresa, eu passei uns 8 anos, eu não me cuidava, sabe? Eu, realmente só trabalhava, assim. E é muito louco, porque eu resolvi colocar o nome desse episódio como relacionamento tóxico com o trabalho. Eu adorei. Fazendo as pazes com o trabalho. Sim. Tô nessa dúvida ainda. Eu via muito em você uma pessoa que tinha esse como único propósito de vida. Sim, e realmente era. Hoje você conseguiu encontrar um novo propósito? Porque o meu propósito de vida muito é o trabalho. Eu te pergunto isso como uma dica para mim mesmo. Hoje você conseguiu encontrar novos propósitos ou você ainda está em busca? Eu acho que eu estou num novo caminho. Então eu acho que o meu propósito meu propósito tem muito a ver com transformação. Eu gosto muito de execução. Então, por isso que eu trabalho com empresas, porque eu adoro tirar as coisas do papel, eu adoro ver a dinâmica de uma empresa, o ecossistema de uma empresa funcionando, como é um ser vivo, assim, você vê as áreas, o crescimento e aquilo vai surgindo. Esse é a minha grande pira na vida, assim, e realmente o que eu amo fazer. Mas eu entendi que dentro da minha vida existe também um prazer que foi muito... talvez renegado da execução da minha vida pessoal e dos meus sonhos. Meus sonhos sempre estiveram muito atrelados ao trabalho. Então hoje eu não posso te afirmar que eu tenho um novo propósito, mas eu estou aberta a esse novo caminho que eu tenho descoberto, que também foi um caminho muito doloroso para chegar. Por que doloroso? Porque a primeira reação que eu tive foi de culpa.
porque a minha referência era a unidade, trabalho, família. E aí quando as coisas muito depois da maternidade, elas começaram a conflitar, e eu queria muito ser a mãe presente, eu ficava estudando. Então, a mesma intensidade que eu me dedicava ao trabalho de estudo, eu também me dedicava à maternidade. E as coisas, principalmente na maternidade, elas não saem conforme planejado. Está dependendo do comportamento, até da personalidade de um bebê que está se formando. E eu ficava muito frustrada, porque eu pensava que eu estava estudando pouco, que eu estava me aprimorando pouco, que eu estava entregando pouco. Então eu sempre fui a pessoa doadora, mas no final de uma forma que isso meio que ele voltava contra mim, sabe? Eu tenho uma clareza que eu criei um processo que eu mesma me escravizei. Isso é muito claro para mim. O processo foi todo criado por mim, eu me escravizei no processo, só que eu precisei chegar. Vou usar a palavra no fundo do poço, porque foi um momento de muita dor, para entender que não dava para cavar mais para baixo. Eu tinha que, de alguma forma, olhar para cima. Porque eu sempre estava olhando para baixo no sentido assim, o que falta eu fazer, o que falta eu pesquisar, o que falta eu estudar, o que falta eu implementar. Era sempre a falta. E eu entrei num momento da vida muito na pira da escassez. Eu anulava o resultado, eu tinha metas muito estabelecidas, que se eu não alcançasse, eu tentava justificar de alguma forma. Então eu tentava entender na minha vida onde estava, o que faltava, e eu desaprendi, na verdade eu acho que eu estou aprendendo agora, a entender que o universo, ele é cíclico. Então os ciclos existem justamente para a gente se renascer. E aí eu não me permitia renascer, porque eu só queria crescer. E às vezes você precisa morrer para crescer de novo. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, diria a música de Belchior. A relação de amor e toxicidade com o trabalho é uma linha muito tênue. Uhum. Em que momento caiu sua ficha de que não era mais amor? Eu tenho um momento muito claro. Eu coloquei a Nina na escola com 1 ano e 9 meses. E foi uma decisão que eu não queria colocá-la na escolinha tão cedo, mas eu precisava trabalhar, então, de alguma forma, eu tinha que ajustar os horários. E aí eu coloquei ela na escola cedo e eu me convenci assim, putz, eu pus uma escola legal, ela tá brincando com crianças, como se aquilo fosse, não... eu sou, né, a mãe é sempre insubstituível, mas como se eu estivesse fazendo um bem para ela, para eu trabalhar mais e chegar naquele lugar que eu desejava. E quando ela começou a falar, e foi bem nesse processo que eu comecei esse processo muito de autoconhecimento para tentar entender onde eu estava, qual era o tamanho desse buraco que eu tinha me colocado, ela começou a falar, desenhar, articular mais. Ela tinha ali uns 3 anos, ela fez um desenho, que era um rabisco, eu tenho esse desenho até hoje, e ela falou, mamãe, essa é você trabalhando. E aí eu fiquei super feliz com o desenho, mas eu achei complicado. Ela entendeu o volume que aquilo era na minha vida, que era tão claro que ela já tinha percebido. E aí ela perguntou, quando eu vou trabalhar também para eu ficar mais com você? Esse foi o momento que eu parei assim, Thaís, eu falei, nossa, alguma coisa não tá certa aqui. E eu fiquei com esse desenho, eu pus esse desenho assim, do lado do meu computador, e toda vez que eu tinha alguma dúvida eu olhava para esse desenho, só que eu não tinha clareza do que era. Eu achava que realmente eu estava fazendo, não alguma coisa errada, mas que eu estava desequilibrando os pratinhos. E aí o que me levou mesmo foi estudar. Eu fui fazer curso de autoconhecimento. 2022 foi o ano que me forjou, assim, foi o meu ano que eu tomei bala de todos os lados, assim. A minha mãe teve um câncer de mama, eu não acompanhei porque eu estava trabalhando. A minha filha fez esse desenho. Eu vivi, sei lá, 10 anos em um. Foi uma coisa muito louca, assim. 2022 foi meu ano mais difícil. E eu me sentia, parecia que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu troquei de terapeuta 3 vezes. Toda vez que eu tinha uma crise, eu cortava o cabelo, porque eu achava que eu precisava mudar.
Então eu achava que era físico, aí eu não entendia que era emocional, eu mudava de terapeuta porque eu tinha chegado numa linha que eu não queria ouvir aquilo e tal. E eu comecei a fazer uns cursos de autoconhecimento, comecei a ler uns livros que não eram de negócio, porque até então eu só lia livro de negócio. E foi aí que eu comecei a estudar física quântica, o poder do pensamento, o poder do agora, mentalização, meditação. Isso era assim, eu desconhecia, era um universo que eu não fazia ideia do que era. E foi realmente uma semente, assim, que eu fui desabrochando, eu fui pesquisando, eu cheguei numa terapeuta mais holística, que todo início de sessão ela me fazia respirar, que era uma coisa que para mim era super difícil, eu ficava incomodada, coçava o nariz, coçava o braço, porque eu não pausava. E eu passei 1 ano estudando e meio que coletando essas informações. Eu comprei um curso em janeiro, fui fazer ele em dezembro, e um dos exercícios é um curso da Feneutic, que chama Planeje Sua Vida, e um dos exercícios finais era escrever a vida dos seus sonhos. E eu tinha, assim, detalhado a vida dos meus sonhos. Imagina, eu sou uma pessoa de metas, eu tinha tudo. E aí, quando eu parei no exercício e vou escrever a minha vida de agora, eram 2 coisas completamente diferentes, assim. Então, no fundo, lá na minha criança interior, existia esse desejo, que é o que eu tenho concretizado hoje, mas eu não realizava. E aí eu fiz, literalmente, um plano para tentar, pelo menos tentar esse caminho, assim. E a primeira etapa do plano era sair de São Paulo. Me surgiu uma questão aqui. Você já viveu porque é uma relação abusiva, que eu tenho com o trabalho, que você tinha com o trabalho. Você já viveu outras relações assim, com pessoas ou com empresas? É algo que você sente uma repetição de padrão? O meu primeiro trabalho foi, apesar de ter sido no banco, numa área super ambiciosa, vamos chamar assim, que é a tesouraria, a minha primeira chefe era mulher, então isso me deu um respaldo muito legal, porque eu acho que ela foi uma grande referência para mim. Mas depois eu trabalhei num universo muito masculino, mas eu nunca me senti... eu sempre me senti muito capaz de fazer qualquer coisa. Isso é uma coisa que meus pais sempre plantaram muito, assim, que somos capazes de conquistar o que quisermos. Então eu sempre carreguei muito isso. Mas eu tive um chefe específico que foi um chefe muito difícil, assim, ele me culpou por operações, enfim, situações que foi meu primeiro grande trauma, assim, de trabalho. Eu me demiti e esse foi uma situação que eu acho que eu comecei a criar essa rotina de que eu estava fazendo pouco. Então eu errei, a culpa era minha, eu precisava ser melhor. Eu saí daquele ambiente, mas eu carreguei esse trauma do tipo, eu falhei em alguma coisa, como se eu fosse a única pessoa do universo que não pudesse falhar. E parece até utópico falar isso, mas eu realmente acreditava que faltava alguma coisa. Então, ao longo dos anos, e o empreendedorismo foi maravilhoso porque eu pude criar o que eu queria, eu criei esse padrão reforçado, mas eu não exigi isso das pessoas. Eu exigia só de mim, eu não era chefe tóxica. Mais ou menos, né? Você exigia isso do seu marido. Ah, sim, dele sim. Mas aí entra na PF também, aí a gente entra no Por Causa. Adorei, Thaís, muito bom. Tem que ter escutativa, amiga. Não, total, que participou bem desse processo. E uma coisa muito boa para falar, ele nunca baixou a cabeça, ele sempre defendeu a liberdade dele, assim. E eu conflitei muito com isso, muito, muito, muito. E foi até bem nessa época de mudança de terapeutas, que eu fui mudando os terapeutas e entrava muitas vezes no casamento, né? E eu tinha, uma lista de coisas para falar do profissional, né? Do Guilherme profissional. E todos me conflitavam que existia a pessoa que não era o profissional. Mas aquela coisa, a unidade para mim ela estava muito solidificada, ela não tinha separação, era uma coisa só. E aí para separar isso e quebrar, eu literalmente quebrei a cara, assim, foi bem desse jeito, assim. Eu entendo. Você falou que você mudou de cidade, que foi o primeiro passo, planejamento. Sim. Você mudou a princípio, mantendo a marca. Sim. Como foi essa liderança à distância?
Quando eu decidi ir para Rio Preto, era um sonho nosso já, um dia ir, mas era um dia muito distante, muito longe. Mas a gente queria muito morar no interior uma hora, em algum momento. E quando eu fiz esse exercício, que eu me situei, que a minha vida... Tinham duas coisas que, assim, foram muito decisórias e foram muito fáceis para decidir. Eu queria muito voltar a conviver com a minha família, fisicamente. Eles me faziam muita falta. Eu já estava aqui há, 18 anos. E 2, eu queria muito que a Nina talvez vivesse mais próximo de um mood da infância que eu vivi, que não era o meu mood de São Paulo. São Paulo era um lugar que é como se fosse a minha pior droga, assim, porque a cidade respira trabalho, então eu também. Então, a gente estava ali se consumindo. E eu entendi que eu precisava sair desse meio para poder me equilibrar. Quando a gente decidiu ir para Rio Preto e mudar tudo, eu fiz um plano de 1 ano e meio, assim. Foi uma coisa rápida. A gente estruturou, a gente contratou gerentes. Eu passei uma parte do meu trabalho, porque eu era muito a primeira a chegar, a última a sair. Eu trabalhava todo sábado, domingo, eu colocava pendências. Era o tempo inteiro, Thaís. Então, se você trabalhava sábado e domingo, era igual ao seu pai? Sim, super. E aí vem a parte da decisão, assim, do encerramento da empresa, porque eu não mudei para Rio Preto para fechar as empresas. Eu sei! Inclusive, eu achei que eu ia, amplificar, eu ia abrir uma loja lá e eu ia fazer isso. Eu fui com um mega plano estruturado, né? Desse 1 ano e meio eu tinha, etapas de crescimento. Nessa época, convergiu muito com um momento, o ateliê ele tinha chegado num lugar muito legal mesmo. Dali para frente, era muito caro crescer. A gente tinha uma empresa de 10 anos que tinha chegado num topo legal. Para crescer, a gente precisava de muito investimento, porque a gente precisava diversificar. Ou a gente precisava de novas lojas, ou a gente precisava injetar dinheiro no e-commerce, porque depois da pandemia, o comportamento do e-commerce mudou muito, ficou tudo muito caro. Então, a gente precisava de grana para injetar. E aí, num dos milhões de estudos que eu fazia, né, a gente entendeu que a gente perdia um grande valor de venda porque a gente só tinha um produto. Então, e eu era muito a figura da marca, e eu tinha um lifestyle meu, assim, já muito definido, que era era uma pessoa muito básica, num mood normal, assim, eu nunca fui uma pessoa de tendências. Não me vejo como uma pessoa fashionista, não sou esse cenário, assim. Então, fazer a minha pessoa virar uma marca foi uma estratégia. Eu fui super contra o meu nome, tá na marca, mas era o marketing mais barato que eu tinha, porque eu já era Liana do ateliê de calças. Então, era muito mais óbvio eu colocar o meu nome e levar uma parte de mim para essa marca do que eu criar uma outra marca do zero. E assim a gente migrou o ateliê para a Liana para quê? Para vender a parte de cima, para vender os acessórios, para vender o que eu já usava, as pessoas já desejavam, mas eu não tinha venda. E aumentar ticket médio. E esse plano, ele casou, nada é ao acaso, porque depois de todos esses estudos, né, o universo vai colocando as coisas e a gente vai seguindo. Mas quando isso se misturou, da minha mudança e da criação da marca, eu me tornei, pela primeira vez, protagonista, porque era o meu nome, era a minha pessoa, e eu nunca me vi na empresa como uma protagonista, apesar de ser a dona e a figura da marca. Era o ateliê de calça, não era eu era uma parte do ateliê de calça. E te incomodava? Não me incomodava, mas foi desconfortável, porque eu não me via nesse lugar, e quando eu me vi nesse lugar de potência, eu entendi que eu realmente tinha uma potência, mas que talvez eu ficava na falta, na escassez. Lembra que eu até comentei, putz, o que falta? E ter uma marca que não tinha o meu nome me dava uma margem para olhar para o que estava faltando, não para o que eu tinha alcançado. Quando eu ponho o meu nome na sacola, sou eu. No fracasso, na falta, eu não tenho como terceirizar aquilo basicamente, e foi uma vivência, assim, muito diferente, porque realmente eu me vi como protagonista. E eu fui para Rio Preto com o plano de expansão e pensando em várias coisas, mas nesse caminho... Você foi com o plano de expansão. A ateliê de calças já tinha virado Liana, só para a gente esclarecer. Na verdade, o ateliê, eu mudei em agosto para Rio Preto, e a gente mudou em agosto, setembro, a gente fez a migração da marca em setembro.
casou, Thaís, assim, tão perfeito. Eu mudei e a gente rodou a marca, né? A gente virou o Ateliê de Calças, virou Liana. Só que o que aconteceu? Ir para Rio Preto também era uma nova chance de vida. A gente foi com esse intuito familiar. A gente se dá uma nova chance. Então, meu casamento, a gente já ia se separar na PJ, isso já era claro para mim e para o Gui. O Gui ia sair da sociedade, eu ia continuar. A gente ia para Rio Preto para ter uma vida mais tranquila, para eu ter uma possibilidade de ter um pouco tanto desse calor da minha família, quanto uma paz que realmente o interior é um lugar que as coisas acontecem em um outro ritmo, e eu precisava disso. Um lugar que a gente julgava que era melhor para a Lina, e que a gente queria que ela vivenciasse essa experiência de ter uma vida no interior em vez de uma vida na capital. Então, assim, apesar das coisas estarem muito organizadas, elas estavam muito machucadas, porque a gente estava indo mediante os problemas que tinham acontecido. A gente não estava mudando. Ai, nossa, nós estamos mudando porque a gente está se curando, para a gente sarar essa ferida que está escancarada, assim, porque o casamento tinha sofrido, a sociedade tinha sofrido, eu estava machucada, a Nina vivia nesse conflito, porque querendo ou não, ela participava muito disso, eu levava ela para a empresa. Então, foi um resgate, assim, literalmente foi uma salvação, a gente apostou nessa salvação. E teve a migração da marca. Quando eu migrei a marca, novamente o universo trabalhou ali e assim, foi desafio atrás de desafio. A gente não conseguiu mudar a conta do Instagram. O e-mail deu problema. Eu tinha uma funcionária que era meu braço direito e esquerdo, ela pediu demissão. Tudo que você imaginar, Thaís, que eu estruturei nesse 1 ano e meio, não é que ruiu, mas o universo colocou todas as coisas em outras caixinhas, sabe? Mudando assim, e eu não sabia mais o que estava em cada caixinha. E aí o que aconteceu? Amiga, foi uma época tão difícil que eu mandei você isso bem dizer. Você mandou, lembra? Mandei, e eu fui, a amiga não tá dando, tá acontecendo alguma coisa. As pessoas mais próximas, elas sentiam, eu me sentia pesada também. Eu não conseguia mais carregar tudo aquilo nas costas. E aí, qual foi a cereja do bolo dessa história? Foi que eu voltei a conviver com a minha família e eu voltei a assistir a vida do meu pai. Então, eu voltei a almoçar na casa da minha mãe todos os dias, eu voltei a conviver. Então, eu chegava em casa no sábado, né, com a Nina. Vamos pra piscina. Então, eu me esforçava para ter um final de semana. E eu chegava e falava, mãe, cadê o pai? Ué, mas aonde mais ele poderia estar? Tá na fábrica? Claro. Aí, no domingo, mãe, cadê o pai? Liana, o pai tá na fábrica, como sempre. E aí, eu tive essa visão do meu pai, ele era um reflexo meu do futuro, assim, sabe? E eu olhei e falei, nossa, eu sou ele, tipo, real. Como é que ele aguenta, entendeu? E aí eu passei a pensar como é que eu tava aguentando. E eu acho que ele é muito feliz, do jeito que ele vive. Mas eu não era feliz daquele jeito. E aí eu cheguei a essa conclusão, que essa intensidade, ela era muito pior do que melhor do que eu achava. E eu tenho meu pai como assim, ele é a minha pessoa preferida do mundo, mas eu tenho ele como um ídolo, mas hoje eu tenho ele como uma referência de tudo que eu gostaria de mudar. E tem sido um processo muito lindo, porque eu tenho trazido muito ele para o meu mundo, assim. Então eu tenho, não, pai, nós vamos para não sei aonde. Então, meu pai tinha um sonho de ir para a Disney, que a gente foi quando ele tinha 69 anos. Ele nunca realizou esse sonho. A gente vai para a Disney. Qual que é o próximo sonho, pai? A gente vai realizar. Então, as pessoas às vezes mudam por trauma, uma doença, um problema, coisas trágicas. Eu tive a possibilidade de olhar a minha vida com problemas. Não tinha acontecido uma tragédia, mas poderia ter acontecido uma tragédia. E acho que eu tive a oportunidade de olhar e falar, tá, eu ainda tenho tudo isso, que é muito valioso, e eu não quero dar valor nisso quando eu perder. Então eu tive essa consciência. Você falou uma frase no primeiro episódio, que você ama planilhas, que elas não mentem. Eu queria saber o que você acha disso hoje. Thaís, eu acho que os números, eles não mentem. Mas
eu acho que as planilhas, elas são uma parte tão final da questão. A planilha é o último item, assim. Na planilha não vai suor, a planilha vai resultado, a planilha vai para cima, para baixo, a planilha vai direcional. A planilha não tem emoção, a planilha é estática. Então hoje eu sou mais fã do PowerPoint. Não, eu acho muito bom, porque se na lógica a gente nem sempre pode confiar nos negócios, Sim. se as planilhas mentem pra gente, eu acho que a gente acaba dependendo muito da nossa intuição, de ouvir a nós mesmos. E eu acho que você saiu de ser uma pessoa muito analítica para construir uma pessoa muito humana no trabalho, de sentir. Do sentir. Eu vejo muito essa sua evolução e essa sua busca. Você é muito empenhada, estudiosa. Então, assim, eu acho que até na sua humanização foi um processo analítico. Sim, não, total. Eu sempre vou ser uma pessoa de metas, mas eu acho que hoje eu levo muito em consideração a emoção da situação. Eu acho que eu sentia muita emoção em ver o negócio crescer, mas eu tinha dificuldade em talvez absorver a emoção quando ela era de aprendizado, de dor, de dificuldade. Eu analisava muito, meu Deus, o que eu estou fazendo que isso aqui não está vingando? E aí, por isso que esse processo de autoconhecimento, de entender um pouco de energia, para mim foi assim, um divisor de águas na minha vida, porque eu passei a entender que a gente é o resultado da hora do desconforto. A hora do conforto é a hora da celebração. A hora que a gente realmente transmuta é na hora do desconforto, é na hora da dor, é na hora que dá errado, é na hora que a gente quebra a cara. Eu acho que a hora que a gente chega lá é uma hora de aproveitar, é uma hora de usufruir. E usufruir é um verbo que eu sempre falo que é um verbo que a gente não aprendeu em casa. Porque meu pai é uma pessoa que não usufrui, ele está sempre na responsabilidade. E eu tenho essa meta na vida, assim, trazer a ação do verbo usufruir para minha vida, assim, de literalmente aproveitar. Eu acho que isso vai muito... Eu estava assistindo esse final de semana Comer, Rezar e Amar. Nossa, eu amo! E ela fala muito do dolce far niente, né? A doçura de não fazer nada. E o quanto a gente não vivencia isso como empreendedor, né? Não. Existe uma culpa muito grande. Eu me sinto assim, às vezes, obrigada a responder os WhatsApps, a zerar meus WhatsApps, a chegar um boleto e já pagar, a tirar da minha frente, sabe, checklist. Eu me sinto muito, assim, voltada para resultados, para eficácia, né? E eu vejo quanto isso sufoca a gente e que a gente acaba não fazendo nada, né? Essa doçura do não fazer nada. E sabe uma coisa que eu passei a praticar, que é uma coisa que eu acho que até mudou muito no meu dia a dia, que é uma coisa muito poderosa, que acho que até às vezes ela é banalizada, mas é o poder da gratidão. Quando você não reconhece o que você está fazendo como parte do processo, por exemplo, todo boleto que eu pago hoje, eu agradeço. E eu sempre paguei os boletos com aquele peso, sabe? Tipo, nossa, mais um boleto. Os boletos sempre vencem. E aí hoje eu olho para eles de uma forma diferente. Eu pago o boleto e falo, nossa, gratidão por essa energia, por esse recurso. Gratidão porque as coisas estão acontecendo. Gratidão porque eu tenho fluído. O momento presente, assim, é o maior desafio da minha vida desse último ano, que é tentar trazer um pouco do que eu tenho hoje, que é resultado muito do meu passado, dos traumas e dos meus aprendizados, que a gente tentar não sofrer pelo futuro, que é a teoria maravilhosa, né? Viva o presente, mas viver como o presente? Se no presente a gente está se sobrecarregando. Então eu tenho uma premissa hoje que é o melhor que eu posso fazer. Muito. E daí, em que momento chegou o fim? Foi muito curioso, porque a gente não tinha assim, não tinha um plano de encerrar, não era uma opção. Mas as coisas, quando a gente chegou em Rio Preto, elas
as portas foram se abrindo. Eu cheguei em Rio Preto, comecei a receber contato de um monte de gente, do tipo, você tá aqui agora, vamos conversar. Você sabe que o café, ele sempre foi uma realidade na minha vida, assim, de tomar café e trocar ideia. E as pessoas me mandavam no direct, eu adoro te acompanhar, você compartilha muita coisa. Nossa, um dia eu adorar tomar um café com você. Eu sempre falei sim para tudo, sempre. Nunca neguei sentar com alguém num café e conversar. E quando eu cheguei em Rio Preto, muitos cafés novos surgiram. Você voltou para a cidade, vamos conversar, vamos ver. E dali começou literalmente uma chuva de empregos. Olha, tipo, eu tô com um negócio aqui, eu sei que você já deu, né, já fez uns cursos, já deu consultoria, se puder me ajudar e tal. Começou uma chuva de possibilidades, assim, as coisas foram se abrindo, fui conversando com ele, falei, mas eu acabei de migrar uma marca, imagina, tipo, né, mas eu vou te ajudando, a gente vai se falando, e a gente vai conversando. E aí, ao mesmo tempo, eu assistindo aquela cena, né, tipo, da minha família, a dinâmica do meu pai e tal, essa vida nova que a gente estava levando, essas dificuldades desde a abertura da marca. Em 2 meses, assim, a gente teve todos os problemas que uma empresa pode ter, a gente teve. Todos. Todos foram acontecendo. E eu pedia muito um sinal. O universo me manda um sinal. E as coisas iam acontecendo. Eles iam dando, mas eu não enxergava como um sinal até então, mas as coisas iam acontecendo. E aí, a gente estava numa consultoria, nessa mudança de marca, Thaís, eu coloquei, era como se fosse o meu último recurso, assim, era o meu último recurso financeiro, de energia, de tudo, assim, eu estava esgotada, eu entreguei tudo que eu tinha e mais o que eu não tinha. Então, essa migração de marca era muito assim, uma construção de uma marca do tipo, agora eu vou ter uma marca do jeito que eu estou imaginando, que é eu trabalhando à distância, essa marca sendo tocada, depois a gente vai abrir outra loja. Então, eu era a figura muito que estava gerindo por cima. E foi a primeira vez que eu saí fisicamente do ambiente desse ecossistema da empresa. Eu não estava mais lá, eu estava numa sala, sozinho. O que me possibilitou foi refletir. Quando eu fui para uma sala comercial, sozinha, que não tinha ninguém me perguntando, me chamando, me cobrando, e eu delegando e passando, eu me vi literalmente repensando na minha vida profissional. E essas oportunidades aparecendo, os cafés acontecendo, as coisas sendo muito difíceis, porque a migração da marca foi super legal, foi incrível. A gente teve resultados maravilhosos pelos problemas que a gente teve, mas assim, literalmente várias coisas com dificuldade, o problema do Instagram, o problema, a minha parceira saindo, o Gui saindo da sociedade, então várias situações acontecendo, e eu fiz de novo o exercício da vida dos sonhos, e eu falei, eu vou decidir a minha vida esse ano. Eu decidi dia 29 de dezembro, bem na resolução assim, eu falei, eu vou fechar, vou encerrar, fazia, sei lá, nem 90 dias que a gente tinha migrado a marca. Falei, eu vou fechar e eu vou me abrir para essa coisa nova. Eu não sabia o que era, mas eu tinha alguma coisa me falava que eu precisava recomeçar, sem as empresas, principalmente a minha. Principalmente essa que eu tinha criado com meu nome e transformado. Era como se eu tivesse, beleza, eu cheguei aqui. Isso aqui é uma coisa que eu já me provei, isso aqui é isso aqui, não vai mudar. E agora vem o quê? E aí eu decidi encerrar dia 29 de dezembro, num plano de resolução, assim. Eu passei o ano novo, literalmente assim, chorando, porque eu tinha decidido, eu ia fazer um plano, era uma decisão, era mais difícil que eu tinha tomado na minha carreira, porque eu tinha uma série de possibilidades, mas eu falei, se eu não tiver as empresas, o que eu tenho? E aí eu literalmente me coloquei para jogo de novo. E hoje você presta consultorias para empreendedores. Sim. O que as pessoas podem te contratar? Tá, hoje eu sou apaixonada por marcas, Thaís. Assim, eu amo construir marcas, eu amo a gestão da empresa, eu amo a parte estratégica, é o que eu gosto de fazer. Então hoje eu dou consultoria para gestão interna, dou consultoria para marcas que querem crescer num quesito mais branding, marketing. Eu dou consultoria para quem às vezes quer abrir uma loja. Engraçado que moda é o que eu achei que eu mais teria de clientes e é o que eu menos tenho. A maioria é serviço. Então hoje
eu presto consultoria de gestão estratégica, assim. Então, eu faço planos e tiro esses planos do papel com a empresa, com as necessidades que ela precisa, assim. Mas tem um foco muito grande na construção de marca, marketing, identidade, de construir comunidade, que é uma coisa que eu fiz muito bem nas outras empresas. Então, tem essa roupagem, assim. E agora você também está abrindo a Bloom. Conta um pouquinho da Bloom. A Bloom é um caminho para uma evolução pessoal através de ferramentas que faça você encontrar sua melhor potência. Ela foi um grande encontro, na verdade. Eu estava falando com a Duda, nós somos em 4, eu estava falando com a Duda de criar um projeto de troca, que eu traria marcas e ela traria pessoas que passam por transformação. E nessa época, eu estava fazendo uma mentoria com o Breno, que estava me ajudando a estruturar essa parte da minha consultoria, da minha mentoria, que foi esse processo de transição da empresa para consultoria, né? Ele estava me ajudando e ele é casado com a Maitê, que era minha médica. Eu tinha uma proximidade super grande com ela, mas ela não era minha amiga. E eu contei dessa ideia que eu tive com a Duda, ele falou, a Maitê está fazendo a mesma coisa com uma amiga dela, que chama Fernanda, e elas têm essa mesma ideia. Fala com ela. Eu tomei um café com a Maitê, contei, a Maitê ficou arrepiada, falou, nossa, é a mesma coisa que eu e a Fernanda estamos fazendo, vamos se reunir? E a gente se reuniu, nós 4, foi uma mega sinergia. Então, inicialmente, a gente começou com um evento, e a gente vai ter outro agora nesse primeiro semestre, outro no segundo semestre, mas a ideia da Bloom é que ela seja realmente um processo de transformação, que ela seja um caminho de transformação para o potencial das pessoas de evolução, assim, através de diversas ferramentas que a gente está desenhando. Vamos falar suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar? Vamos. Bom, eu estou no Instagram, Liana Pandim. As marcas estão lá ainda, mas a gente não tem mais essa atividade. E basicamente é isso, tá? Eu não tenho TikTok e eu uso o LinkedIn, eu também tenho o LinkedIn, Liana Pandim, mas é uma rede que eu não uso muito, assim. Você traz muito a questão da evolução pessoal. Eu vejo que você busca as suas conexões muito claras e eu sempre te vi como uma líder muito presente. Você criou uma cultura muito forte. Você também ajuda pessoas a criarem culturas, porque eu vejo que você fez isso de uma maneira muito sábia. Eu acho que cultura eu vou falar aqui, para mim, hoje é a coisa mais importante que uma empresa tem, porque a cultura, ela é o que acontece quando os donos não estão. Ela é o que rege a empresa. Eu acho que ela é a energia que rege a empresa uma mesma conexão. E eu acho que por ser essa pessoa que sempre tive muito presente, entreguei muito, e eu sou uma pessoa, eu acredito muito no poder da troca. Então, eu sempre fui a pessoa que eu ouvia muito também o time, mas eu falava, mas existia uma construção em conjunto. Eu ajudo, mas eu acho que é uma coisa que eu ajudo mais o empreendedor, o dono, a enxergar o que é importante para ele do que literalmente construir isso, porque isso já está construído. Talvez o que eu ajude é talvez a parar algumas arestas que ele queira incorporar no negócio que talvez não esteja claro para ele mesmo, que precisa, ser incorporado para aquilo evoluir. E o que é sucesso para você? Eu amo. A pergunta que eu mais amo aqui no De Carona na Carreira. Antes de vir para cá, eu almocei com meu irmão, por coincidência ele estava aqui, e aí eu fiz essa pergunta para ele, e ele me trouxe uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele falou, sucesso é uma dicotomia do fracasso. Mas pensa, o que é fracasso para você? Você vai chegar mais fácil no que para o sucesso. E aí eu comecei a pensar sobre essas duas analogias e para mim o fracasso é você não aprender com o erro, porque o erro ele vai existir. O fracasso não é o erro. O fracasso é você não aprender com ele. E aí quando ele me fez essa pergunta e eu cheguei a essa conclusão do fracasso rápido, assim, que eu levei para o sucesso, para mim o sucesso é quando você está com a clareza de que tudo está acontecendo em prol da energia que você está emitindo. Hoje, para mim, o sucesso é muito condicionado à liberdade. É uma coisa que é o que eu busco na minha vida. É a liberdade de várias frentes
mas é uma nova liberdade financeira, uma liberdade de poder ser uma nova pessoa, uma nova versão de mim, curando talvez esses meus traumas e sendo feliz, sem essa culpa que eu, né, que é uma coisa que eu levei por muito tempo, e a liberdade do desconhecido, de se arriscar no desconhecido e saber que o melhor vai acontecer porque vai voltar de acordo com a energia que eu estou entregando. A gente tem um quadro aqui que chama pneu furado. Sim. Toda estrada tem um erro, só que tem erro que acaba sendo bom. Você aprende mais do que um MBA. Que erro que você quer compartilhar hoje com a gente? Eu vou compartilhar 2. Tá. O primeiro é que eu acho que é um erro que acontece muito. Foi um erro que eu cometi e foi um erro que me trouxe muitas dores, que é misturar a vida financeira da empresa com a sua vida pessoal. Isso é uma coisa, é uma linha muito também tênue, que a gente tem ali a conquista da empresa, a gente tem os planos pessoais, então isso é uma coisa que eu acho que eu não repetiria esse erro. Hoje eu tenho uma clareza dessa separação, e quando você mistura essa parte da vida financeira da empresa com a vida financeira pessoal, você também às vezes arrisca o que deveria ser seu e não na empresa. Eu fiz muito isso. Eu fui all-in em tudo. E eu não pensei em mim, na minha família, em ninguém. Eu só pensei na empresa. Eu priorizei a empresa. Esse é um erro que eu acho que eu aprendi. E um outro erro, um erro não, né? Um outro pneu furado, uma coisa que eu aprendi muito é delegar. Se eu tivesse delegado mais, eu tinha pessoas muito boas ao meu lado, eu tinha um time muito competente. Eu tenho contato com essas pessoas até hoje. Eu tenho contato, assim, um contato carinhoso com todo mundo que passou pela empresa, a maioria, e eu acho que eu talvez fiquei muito presa na minha última cartada em tudo. Eu engessei o processo, em vez de eu ter delegado mais, confiado mais e deixado a empresa se arriscar mais com o time do que comigo. Eu me coloquei muito na linha de frente. Muito bom. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário, um TED Talk. Um livro, eu não consigo falar um. Pode falar vários. Você sabe que eu sou bem da leitora. Eu vou falar um livro, o primeiro livro que me ajudou nesse processo de transformação, quando eu parei de ler sobre negócios e que eu comecei a ler sobre autoconhecimento, é um livro do David Goggins, que é Nada Pode Te Ferir. E ele foi o livro que ele foi muito companheiro. Eu releio ele várias vezes. Foi o livro que literalmente eu desabei, assim, que eu me vi nele e eu me encontrei numa história, tipo, que eu falei, meu Deus, olha onde esse cara chegou. E, literalmente, eu acho que eu tô passando pelo mesmo processo, que é o livro que eu mais indico hoje no meu Instagram. Eu amo, assim, eu tenho um sonho muito grande de encontrar ele ao vivo. E aí, depois desse, tem uma série que eu acho que foi também muito importante, que é todos os livros do Dr. Joe, mas o que eu mais gosto é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Foi um livro que me abriu para esse lance do quanto da física quântica, da energia. Um outro livro que eu gosto muito chama Psicologia Financeira, Hábitos Atômicos, do James Clear. Principalmente Eficaz é um livro que eu li recentemente. E eu li um livro recentemente também que eu achei muito sensível, que é da Tamara Klink, que é o Nós. Foi um livro que, nossa, eu me vi, assim, eu revivi aquele drama dela do oceano, como se fosse aqueles 2 anos que eu passei, assim, cavando. Muito bom. E eu vou indicar não é um TED, mas é um vídeo no YouTube da Lucilena Galvão, que se chama Sincronicidade, a vida tá te dando sinais. É maravilhoso, é um vídeo de 1 hora que ela literalmente traduz que a vida tá te mandando sinais o tempo todo, é você que não tá ouvindo. É maravilhoso. Ai, meu Deus, eu quero assistir. A gente chega ao fim da nossa carona. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Sou muito sua fã. E eu também sou muito sua fã. Eu aprendo muito com a sua jornada, com a sua coragem. Obrigada por compartilhar. Obrigada.
O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente falou aqui estão no descritivo na plataforma. Aí agora a gente tem o curso do De Carona na Carreira, www.decaronanacarreira.com.br. Vai lá para encontrar a carreira dos seus sonhos. Um beijo e até a próxima semana.